Olá pessoal, meu nome é Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje nós vamos aqui finalizar, pessoal, nossa última unidade, nossa última aula dessa disciplina interessantíssima, né, que é a hermenêutica bíblica. Hoje na nossa unidade 6, pessoal, nós vamos ver aqui algumas regras gerais da hermenêutica, né? Então até aqui nós temos visto o que é hermenêutica, nós temos visto as qualificações de um intérprete, daquele que vai fazer hermenêutica, né? Nós vimos aqui a parte histórica, né, da hermenêutica, ou seja, da interpretação, e hoje aqui nós vamos ver algumas regras gerais da hermenêutica, né, que são importantes nós sabermos, aquele que vai ali estudar o texto bíblico usando ali a hermenêutica, né. Vamos lá. O objetivo, pessoal, geral da interpretação é descobrir o sentido que o autor pretendia no texto bíblico. Então isso aqui é o primeiro ponto. O primeiro ponto daquele que vai estudar o texto bíblico é ele descobrir o sentido que o autor pretendia no texto bíblico. Então, por exemplo, o que Deus quis dizer sobre circuncisão, sobre o que Deus quis dizer ali sobre o batismo, sobre o que Deus quis dizer ali a respeito que no céu há várias moradas. Enfim, são perguntas que nós temos que estar fazendo ao texto bíblico e procurar descobrir o sentido deles, o que eles pretendiam ali falar sobre tais situações, sobre, né, tais coisas. Então veja, porém, é necessário identificar e explicar os princípios e os procedimentos que são necessários para discernir esse sentido de forma precisa. Então é necessário, dentro desse trabalho, né, é necessário identificar e explicar os principais procedimentos necessários dentro dessa empreitada, né, que é interpretar o texto bíblico. Porque os escritores, pessoal, da Bíblia, eles expressaram a sua mensagem inspirada em seus próprios idiomas. Então daqui já é algo complicado. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito dentro do hebraico, algumas partes do aramaico. O Novo Testamento foi escrito ali dentro do grego. Então, assim, muitos de nós não temos acesso a essas palavras, né? Tanto é que muitas pessoas acabam, assim, para um aprofundamento, acabam fazendo ali um curso, uma faculdade de exegese, né? Uma faculdade de grego, aliás, né? Uma faculdade de grego, né? Uma língua, um curso de hebraico, um curso de grego, que são justamente uma língua que vai colocar uma pessoa com mais, digamos, facilidade ao texto bíblico dentro ali daquilo, ou dentro do contexto, quando foi ali escrito, né? Então, assim, é necessário a gente entender a expressão que os escritores usaram dentro dos seus idiomas, né? Dentro de vários gêneros literários, para saber o que eles queriam transmitir para os seus leitores. Temos que entender o modo que as pessoas usam a linguagem no dia a dia que se comunica. Então, ou seja, qual era a linguagem que eles usavam no dia a dia ali, né? Qual era a linguagem que eles usavam no seu dia a dia? Obviamente, eles tinham uma linguagem ali. Eles tinham uma comunicação ali no dia a dia. Qual era? São essas perguntas que a gente tem que fazer ao texto, né? Os escritores bíblicos se comunicam seu pensamento através de afirmações coerentes, que usam palavras de acordo com seus sentidos naturais com o ambiente histórico-cultural, onde o autor e o leitor se situam. Né? Ou seja, por exemplo, o escritor ele usou elementos do seu dia a dia, pessoal. Ele usou elementos do seu dia a dia para escrever a mensagem do Senhor. Quando a gente pega, por exemplo, ali as parábolas, que foi um método ali, primeiramente parábolas é um gênero literário, mas assim, a gente pode pegar ali como um exemplo também, que foi um método que Jesus usou em suas pregações. Mas o interessante da parábola é que Jesus ele acaba pegando alguns elementos ali do seu dia a dia mesmo e aplicar ali na sua mensagem. Então é interessante. Então,
O escritor bíblico, ele pode usar elementos, por exemplo, do seu dia a dia de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, uma enxada, algum elemento ali, já que, essencialmente, o povo de Israel era um povo agrário, então eles usavam ali os seus equipamentos, suas ferramentas de trabalho, para colher, para plantar. Então, é entender e saber que eles usaram muito disso também no seu dia a dia, como algo que estava em suas mãos. Vocês lembram que quando Deus fala com Moisés ali, interessante, quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo hebreu, mas Deus ele pergunta para Moisés, Moisés, o que está em suas mãos? Moisés é um bordão que ele usava justamente aquele objeto ali, ou vara, né? Aquele objeto ali que Moisés estava na mão, era um objeto que geralmente os pastores usavam para guiar ali as ovelhas. Então é interessante que Deus ele pergunta, Moisés, o que está nas suas mãos? Ele fala, é uma vara. Então joga no chão. Jogou, virou uma serpente, depois pegou de volta e tal. Mas o que Deus fala? Olha, com esse objeto, em outras palavras, com essa vara, com esse objeto, você fará prodígios. Você fará sinais. Então, assim, dentro disso, como exemplo, os escritores bíblicos, eles usaram objetos do seu dia a dia para escrever ou para usar como uma forma dos ouvintes, dos leitores entenderem o que ele queria dizer. Isso é interessante. Veja que quando a gente entra ali dentro do chamado ministério profético ou do profetismo de Israel, às vezes o próprio profeta, Deus ia usar a própria vida dele como uma profecia. Basta lembrar do profeta Oséias, a qual ele acaba ali se casando com uma prostituta, com uma mulher que adorava vários deuses, mas Deus tinha um propósito. Deus ali usou a vida do profeta ali para mostrar como é que era o relacionamento do povo de Israel com Deus. Ou seja, é como se Oséias estivesse representando Deus ali, aquele que ama o povo, mesmo sendo infiel, e ali Gomer, esposa de Oséias, representando o povo de Israel. Tanto é, pessoal, que quando nós fazemos a exegese do texto de Oséias, o que o texto quer dizer ali? E o próprio quer dizer que, de fato, Oséias, primeiramente, casou de fato com uma prostituta. A exegese ali dá essa ideia que realmente Oséias não é algo simbólico, digamos, realmente aconteceu. Oséias casou de fato com uma prostituta. Tanto é que Deus vai dizer assim, ó, Oséias, assim como você resgatou, porque Oséias vai resgatar Gomer dos seus amantes e vai declarar o seu amor por ela, o próprio Deus vai dizer que declara o seu amor por o povo de Israel, mesmo eles sendo infiéis. Ou seja, assim como Gomer foi infiel a Oséias, seu esposo, e ele mesmo assim declarando o seu amor por ela, assim foi o Deus com o povo de Israel. O povo foi infiel a Deus, foi idólatra, eles acabaram ali fazendo, né, praticando a chamada prostituição espiritual. Por quê, irmão, pessoal? Porque a concepção, o entendimento que a Bíblia dá, pessoal, daquele que comete idolatria, é que a pessoa está cometendo uma prostituição espiritual. A idolatria ela é considerada uma prostituição espiritual. Não é uma prostituição de corpo. Aquela pessoa que vende o corpo, como nós conhecemos, né? Um homem ou mulher que vende o seu corpo por troca de sexo, né? Pelo dinheiro ali. Então a pessoa está vendendo o seu corpo. Ali na idolatria, a pessoa está cometendo uma prostituição espiritual. Ele está ali praticando o ato da idolatria espiritual. Então veja, Deus ele declara o seu amor para com o povo de Israel, mesmo o povo de Israel sendo infiel, ou praticando a idolatria, ou praticando a prostituição espiritual. Então assim é aqui essa questão desse elemento que Deus usou ali, que
que o profeta Oséias, na sua vida, no seu casamento, né, usou ali para passar a mensagem de Deus para o povo. Quando a gente pega ali a vida de Ezequiel, o próprio Deus manda Ezequiel ficar uma quantidade de X de pessoas. Ele manda Ezequiel dormir de um lado do seu corpo durante uma quantidade X de dias. Depois Deus manda ele dormir do outro lado do corpo uma quantidade X de dias, representando ali a quantidade de dias que o povo de Deus ia sofrer tal situação. Né? A gente vai ver ali Deus mandando o profeta, também um dos profetas ali, ficando uma quantidade X, andando nu pela cidade. Claro que ali, provavelmente, ele não estava, um dos profetas não estava andando nu literalmente, mas seminu, talvez somente com a sua roupa de baixo. Mas o que? Simbolizando ali, pessoal, a nudez do povo, a vulnerabilidade do povo, mostrando ali a vergonha do povo. Muitas vezes a nudez, dentro do contexto bíblico, vai mostrar o quê? A vergonha do povo, os seus pecados. Né? Então veja que Deus usou essas pessoas, esses profetas, seus servos, os profetas, a vida deles, o ministério deles, para mostrar a mensagem que Deus queria transmitir ali para o povo. Então olha só que interessante isso. Então é assim, os escritores bíblicos eles se comunicavam dessa forma muitas vezes, usando os elementos do dia a dia. Né? Então veja, interpretar de forma incorreta uma passagem bíblica tem consequências muito sérias, pessoal. Por isso que é importante usar os elementos corretos, as ferramentas que a hermenêutica fornece. Essa questão de interpretação, pessoal, ela é tão séria que lá no passado, uma má interpretação da Bíblia, muitos ali deram base, ou deram legalidade para a escravidão. Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo. Tanto é que era muito comum, pessoal, muitos pastores, inclusive ex-presidentes dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, tantos outros que vieram depois dele, muitos deles tiveram escravos, eram donos de escravos. Porque eles entendiam que a Bíblia dava legalidade para a escravidão. E isso dentro de uma má interpretação. Porque a Bíblia vai falar de fato de escravos. Só que a Bíblia fala de escravos ali não numa questão racial de cor de pele. Porque dentro do contexto bíblico ali, pessoal, na antiguidade, geralmente a pessoa se tornava escrava porque estava devendo o seu senhor. Então ele trabalhava para o seu senhor ou para aquele a qual ele estava devendo para pagar as suas dívidas ou quitar as suas dívidas. Ou a pessoa se tornava escravo quando ele era prisioneiro de guerra. Mas nunca a Bíblia vai falar ali de escravidão dentro de um contexto racial. Por isso que nós temos que ter interpretarmos a Bíblia de maneira correta, usando as ferramentas necessárias que a hermenêutica fornece. Que é conhecendo o seu contexto histórico, conhecendo ali o seu contexto cultural, religioso, político, sociológico, para nós podermos interpretar o texto bíblico, justamente para nós não cairmos nesse erro. Olha só, quantas pessoas foram escravizadas ali, pessoal? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, talvez até em outros lugares do mundo. Sou professor de história também. Quantas pessoas foram escravizadas onde o escravo ele não era visto como um ser humano, ele era visto como uma mercadoria. Ele era visto como somente uma pessoa que servia como mão de obra. Imagina você ver uma pessoa que é semelhante a Deus, que é criatura de Deus, onde as pessoas olhavam para ele somente como um objeto de mercadoria. Mas não uma pessoa que tinha o quê? Uma alma. Mas uma pessoa que simplesmente só servia para o trabalho duro. E tudo isso dentro também de uma má interpretação, infelizmente, que fizeram sobre a escravização. Né? Por isso é necessário aquele que estuda o texto bíblico
entender de maneira correta o que o texto quer dizer. Veja, para nós finalizarmos aqui nosso estudo, nossa conversa. As passagens bíblicas não expressam somente o fluxo, pessoal, de pensamento do escritor, mas também refletem o seu modo de vida, que é radicalmente diferente daquele que o leitor dos dias atuais. É importante a gente entender que dentro dessa espaço de tempo, essa distância, né, melhor de tempo, é importante a gente entender a vida do escritor bíblico naqueles dias e o nosso hoje. Porque, como eu falei agora há pouco, sou professor de história também. E no meu dia a dia, do meu trabalho, dos meus estudos, das minhas pesquisas, a gente trabalha muito com essa palavra anacronismo, que é... Essa palavra anacronismo significa quando a gente pega o nosso contexto hoje, século XXI, e nós acabamos transportando lá para o século XV, XVI, XVII, XVIII. Por quê? Porque o pensamento, pessoal, da sociedade muda. O sentido das palavras muda. Então, a gente pegar um contexto hoje, palavras de hoje, e transportar para os dias do escritor bíblico, a gente vai estar cometendo um anacronismo bíblico, que dentro de quem é historiador, quem é da área de história, considera-se até como um pecado, né? O pecado do anacronismo, a qual nós não devemos cometer, né? Então a gente é entender que o contexto ali, a gente entender o contexto cultural ali do escritor bíblico, e que o nosso contexto hoje é diferente, né? Até como leitor da Bíblia. Então veja, a literatura e os acontecimentos registrados na Bíblia tiveram origem há milhares de anos, pessoal. Então daqui a gente já tem uma noção. Os livros que nós temos hoje em mãos, a Bíblia Sagrada, que nós aprendemos aqui nessa disciplina, que na verdade quando nós não abrimos um livro, nós abrimos um conjunto de livros a qual nós vamos folhear livros da Bíblia, né? Mas esses textos, pessoal, que temos em nossas mãos, que você tem em suas mãos, que você vai estudar para o seu devocional, você vai ali ler ele como devocional, ou vai ali estudar ele, esses livros, esses textos, pessoal, eles foram escritos há milhares de anos, né? Há muito tempo mesmo. Então daí a gente já entende que é importante a gente não fazer esse anacronismo, que eu expliquei agora há pouco o que significa. E o último ponto aqui, pessoal, é a base de um princípio importante da hermenêutica. A interpretação, pessoal, correta de uma passagem bíblica será consistente com o cenário histórico-cultural da passagem. Ou seja, para finalizar, é importante nós entendermos que um dos princípios da hermenêutica, que é a interpretação correta, ou seja, você estudante de hermenêutica, você estudante da teologia, você pesquisador teológico, ou você que é leitor da Bíblia, é importante entender que para interpretar uma passagem correta da Bíblia, será consistente com o cenário histórico-cultural da passagem. Vai ter que estar de acordo ali. Por isso que é importante entender o contexto histórico-cultural da passagem. Eu posso ir até além mais. Eu posso ir até um pouco mais além. É entender o contexto religioso, contexto político, o contexto sociológico. Quer um exemplo desse contexto político aqui? Era muito comum, por exemplo, alguns reinos da antiguidade, quando eles venciam ali os seus oponentes, eles transformavam aquele local ali como a sua província. Dentro da política daquele reino, ele pegava todo aquele povo ali e espalhava entre outras províncias. A Pérsia, por exemplo, tinha essa política, né? A gente vai ver alguns reinos ali da Pérsia fazendo isso. Inclusive aconteceu isso no meio do povo de Deus. Quando a gente vê aquele embate ali entre os judeus e samaritanos, a origem ali do porquê, a própria Bíblia vai dizer, né, lá no livro de João, naquele famoso diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, vai estar lá.
na Bíblia nossa. Talvez eu acho que em parêntese. A seguinte pergunta: por que os judeus não conversam com os samaritanos? Tem a sua origem. E nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi disperso para outros lugares. E no lugar ali, onde vivia o povo de Deus ali, foi enviado outros povos vencidos. Então houve ali uma miscigenação. Houve ali uma mistura étnica de várias pessoas ali. Então veja, a política ali dos reis da Pérsia era quando venciam ali os seus oponentes, pegava o povo daquela região e dispersava, espalhava entre as outras nações, entre outros povos ali, né, que eram províncias ali, e aquele lugar ali eles repovoavam com outras pessoas. Então essa era a política ali. Agora é interessante que a política ali do rei Ciro, que é um homem muito poderoso, um homem muito importante, inclusive dentro do contexto bíblico, até em relação ao povo de Israel. Quando nós lemos ali o livro do profeta Isaías, nós vamos ver que o rei Ciro, o rei da Pérsia, é aquele que vai ter a incumbência ali, o propósito de libertar os judeus ali do cativeiro babilônico. Então ele vai ser um instrumento de Deus ali para libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Basta a gente lembrar ali o rei Nabucodonosor, depois veio ali Nabonido, depois veio ali um outro rei ali também, né? Belsazar. Mas houve ali o rei Ciro, o rei da Pérsia. Acabou sendo integrado ali o reino Medo-Persa, né? E ali não são dois reinos, o Medo e o Persa. Mas acabaram se tornando um só, né? O reino Medo-Persa. Os reinos mais poderosos aí da terra, né? E o rei Ciro, ele foi esse instrumento de Deus ali, para libertar o povo. Só que diferentemente ali de outros reinos ali, ele não repovoou aquele lugar ali onde ele vencia. Porque ali ele respeitava até a religião daqueles povos ali. Teve reino, ao decorrer da história, pessoal, teve reis, imperadores que eles não, como é que eu vou dizer, eles não implicaram, eles não tiveram essa preocupação de mexer na religião de outros povos ali. Quando a gente pega um contexto do Império Romano, a religião dos judeus ali, por exemplo, dentro daquele contexto ali politeísta, ou seja, uma crença em várias divindades, para eles ali, dentro daquele contexto romano ali, a religião dos judeus era apenas mais uma religião, dentre várias que tinha ali. É como se o Deus ali era apenas mais um Deus, dentre vários deuses ali, dentro daquele contexto politeísta, né? Então, quando a gente pega o rei Ciro, por exemplo, ele foi um rei que foi compassivo com o povo de Deus ali. Não mexeu na religião, deixou o povo de Israel adorar o Deus de Israel. Então ele não mexeu em nada no sistema ali, né? Agora, ao contrário de outros povos ali, de outros reinos ali, mais antigos, né? Da Assíria, por exemplo, que no caso ali era o quê? Era mexer no sistema religioso, era repovoar aquela região a qual ele dominou, e aquelas pessoas que moravam ali acabou espalhando em outros povos. Ali era política ali. Então cada um teve a sua política. Então é necessário a gente entender, pessoal, que dentro do texto bíblico existem esses elementos. E um desses elementos é nós entendermos, né, o cenário histórico-cultural de cada passagem. Ok, pessoal? Então aqui nós finalizamos essa matéria, disciplina de hermenêutica bíblica. Espero que vocês tenham gostado, que seja de grande valia para todos vocês e que nós venhamos a desfrutar daquilo que nós aprendemos ao decorrer dessa disciplina, e nós nos vemos na próxima matéria.